Oi! Se Deus quiser, não vai acabar o armazenamento do nada. Porque é uma coisa que eu tenho lutado ultimamente, é espaço no celular e no iPad, em qualquer lugar. Eu tô tipo, cara, eu tô fazendo uma loucura. Eu tô tipo, loucura, gente, sério. Uma loucura. Maior loucura que eu já fiz. Tô pegando minhas fotos e postando tudo no Pinterest, porque lá não ocupa espaço no meu dispositivo, né? Então eu tô colocando tudo no Pinterest. Tudo que, né, pode ser postado, o que é a maioria das coisas, pra ter salvo em algum lugar. E aí eu tô tentando eliminar o máximo possível de coisa, de vídeo, de foto aqui nos meus dispositivos e vai dar bom. Tá dando bom por enquanto, sabe? Então, tô confiante. Eu tenho tentado melhorar o meu discurso, assim, minha falatória, minha oratória. Falatória eu não sei se existe. Se não existiu, tá liberado dar risada, porque realmente eu acabei de inventar isso. Eu descobri que tem uma mania, né, aqueles vícios de linguagem, é o vício do pensamento. E aí eu fui perceber e eu tenho isso. De tipo também é uma das coisas, né, que eu carrego comigo. E eu, agora, vice, eu volto lá atrás tentando buscar o que eu quero falar. E é um vício isso, não é normal. Normal é já ter, tipo, tudo pré-planejado no que vai falar. Não normal, mas assim, o ideal seria ter uma oratória que segue, sem essas pausas, assim, desnecessárias. Então eu tô tentando dar uma treinada nisso. Eu disse que ia gravar um vídeo só pra isso. Só que quando eu vejo, já passou dias, semanas, meses e eu não gravo. E aí fica por isso mesmo. Mas por que eu decidi gravar agora? Eu tenho um momento livre agora. Na verdade, eu tive vários momentos livres, porque eu tô de férias, graças ao bom Deus. Mas o que tava aqui no meu coração desde ontem à noite é como as amizades influenciam. Porque ontem eu recebi um áudio de um conhecido, assim. Eu conheci ele no Instagram. Aí a gente troca umas ideias, porque a gente é cristão, aí a gente, sabe, conversa. E aí ele contou pra mim que ele chegou a namorar uma vez, e eu perguntei por que não namora mais. Não sei se eu fui sutil nisso, mas queria saber. E aí ele disse que eles namoravam, os dois eram cristãos, só que ela começou a ter umas amizades na escola que não eram cristãs e começaram a arrastar ela pro mundo. Ela começou a querer fazer coisas no namoro que não condiziam com os princípios que ele carregava. Começou a querer ser muito dona dela mesma e aí pronto, eles terminaram. Pelo que eu entendi, foi um término tranquilo. Mas aí eu fiquei pensando nisso, em como as amizades têm influência sobre nós. E o mais curioso é que a gente às vezes não percebe até que a gente saia desse grupo. Por exemplo, eu e um monte de pessoas assim, que a gente tava no ensino médio, a gente tinha acabado de voltar, assim, de uma pandemia, e todo mundo tava querendo meio que ser um padrão, todo mundo queria se encaixar naquele grupo e fazer parte e mostrar que tava apto a se encaixar no grupo. Então, se criaram muitas ideologias, se criaram muitas ideias, muitos partidos nesse grupo de amizade. E eu também me sujeitei a isso, mas o mais engraçado é que a gente não vê isso. Quando a gente tá lá dentro, a gente acha que tá fazendo tudo por nós. Tudo porque eu quero, eu que quis desse jeito, mas a verdade é que não, a gente tá querendo ser aceito ali naquele meio. E eu não tô generalizando, é claro, tem algumas pessoas que realmente elas, né? Não, tô generalizando sim, tô sim. Porque, gente, não tem como tu tá com um grupo de pessoas e não ser influenciado pelo que elas pensam, pelo que elas fazem.
Diga com quem andas, eu direi o teu futuro. Não é assim, né? É que eu vi alguém falar desse jeito, mas eu acho que é diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. É assim, né? Mas eu tinha ouvido a outra frase em algum podcast, assim, da vida, e eu acabei reproduzindo ela. Eu pensei muito nisso, porque, meu, como é importante realmente a gente estar rodeado de pessoas com bons princípios. E quando eu saí do ensino médio, porque quando eu tava no ensino médio, eu achava que ia ser aquilo o resto da minha vida. Tipo, eu ia ter amigos qualquer hora, ia ser só festa, boate, balada. E não, cada um deles, eles tiveram consciência de que a vida deles ia continuar, entendeu? Então eles iam ter que achar um emprego, eles iam ter que estudar, eles iam ter que. Tanto é que eu saí do ensino médio sem nenhuma ideia do que eu ia fazer. Claro, tipo, eu tinha uma ideia, mas não era aquela convicção. E tá tudo bem, né? Não é todo mundo que tem essa convicção. Na verdade, eu acho que ultimamente tá bem raro alguém ter uma convicção de que queira fazer algo. Tanto é que eu tô chegando numa idade que, assim, eu vejo pessoas que estavam em um curso e agora resolveram trocar porque realmente não se sentiram bem naquele espaço. Mas a pressão de ter que fazer uma faculdade é tão grande que a pessoa simplesmente decide alguma coisa e mete bala. Tanto é que eu sou um exemplo disso, tipo assim, não me arrependo da pedagogia, eu vou me formar, eu vou ter esse diploma, eu vivi ótimas coisas na pedagogia, mas, tipo, quando é pra olhar pro lado profissional, eu não sei se eu me enxergo realmente numa sala de aula. E eu sei que tem várias vertentes da pedagogia, mas não sei se a educação em si é algo pra mim. Mas enfim, o foco aqui era que eu fui lá longe agora, eu quero que vocês voltem pra linha de raciocínio que eu estava. É que quando eu tinha meus amigos, gente, a gente era um grupo bem grande, assim, e eu estudava em outra escola, e aí então eu tinha várias pessoas, assim, que eu vivia, e todas elas eram bem de rolê, bem de, ai, vamos fazer uma coisinha. Aqui na minha casa era o point do rolê, entendeu? Que era toda sexta-feira marcado aqui alguma coisinha. E eles vinham e a gente bebia, a gente era, é, loucuras. E aí, quando o ensino médio acabou, eu pensava que ia continuar do mesmo jeito, entendeu? Que eles iam. Agora era outra vibe, era festa universitária, era loucura, loucura, loucuragem. A gente era universitário, então, assim, eu achava que esse grupo de amigos meus ia continuar na mesma vibe. Então, quando eu comecei a chamar eles pra essas festas e eles não iam, comecei a ficar frustrada. E a perceber que, calma aí, talvez eu quis tanto me alinhar com eles que eu não consegui criar uma vida sem eles comigo. Nossa, isso aí foi potente, meu Deus. Pesado. Não tô dizendo que não podemos ter amigos, é óbvio que devemos ter amigos, mas olha os exemplos de amigos que eu tinha. E ainda não eram maus amigos, eram pessoas que pensavam nos futuros delas, porque quando eu comecei a chamar eles pra sair, pra rolê, eles, opa, não, agora eu tô trabalhando, não, agora eu tenho faculdade, não, agora eu tô tentando economizar uma grana, não vai dar rolar. Mas eu achava que eu tava sendo um exemplo pra eles e que eu ia ser. E que eles não iam me deixar na mão, sabe? Eu não tô colocando a culpa deles, na verdade foi uma bênção, assim, eu ter começado a perceber que as pessoas estavam vivendo as suas vidas pra frente e não na mesmice, porque foi isso que me levou até Cristo. Mas olha só como é importante a gente escolher com quem que a gente anda. Porque as pessoas que estão contigo agora no ensino médio, elas não vão continuar contigo o resto da tua vida. Provavelmente nem depois de 2 anos, sabe? Assim, pensar, ai, 6 meses depois, se continuam se falando, se vão marcar alguma coisa. Não, às vezes realmente não rola. Simplesmente o pessoal desaparece. Mas eu acho que o que eu queria. A mensagem que eu queria deixar realmente é: não se baseie suas amizades no ensino médio, porque elas não são eternas. E no que a gente precisa focar é nas coisas eternas. Então, buscar a espiritualidade, buscar cuidar do corpo, buscar
ser uma profissional decente, buscar ser o melhor que você pode ser agora. Não se destruir. E no final das contas, eu percebi que a melhor coisa que eu podia ter feito era ter realmente ficado na minha. Porque se eu não tivesse, eu não sei, ficado na minha e buscado entender o mundo e buscado olhar pra esse lado tão sombrio meu, eu não teria encontrado a Cristo. Eu não teria percebido que... Eu não teria percebido que Ele era comigo todo esse tempo. E de que eu precisava só dele pra suportar as coisas desse mundo. Eu me lembro que foi bem ali naquela época dos incidentes, do acidente, da catástrofe que foi ali no Rio Grande do Sul. Então era um momento em que as coisas desse mundo estavam me deixando muito aflita e muito, muito nervosa. Então foi um momento em que eu tive que largar de mão e entregar tudo a Cristo. E se eu tivesse tentado sufocar tudo isso que eu tava sentindo, todo esse medo, toda essa aflição, essas dúvidas sobre o futuro e sobre como é que eu ia estar segura, como que a minha família ia estar segura, como meus amigos iam estar seguras nesse mundo, eu foquei meus olhos no que realmente importava, que é o eterno. Porque eu tenho certeza que eu ia tentar afogar, se eu tivesse certas influências ao meu redor, eu ia tentar afogar todas essas coisas com bebida, com balada, com maconha, com as piores coisas que até dá um nojo de falar. Eu fiz muitas coisas na intenção de ser aceita pelo grupo em que eu estava inserida. E só quando eu consegui sair dessa bolha que eu tava, na minha própria cabeça, eu consegui enxergar que eu realmente estava fazendo isso por eles, não por mim. Eles não são pessoas ruins, não são pessoas ruins de jeito nenhum. Eu acho só que a gente acabou se fechando numa bolha tão comprimida que a gente tinha que seguir aquele padrãozinho. E hoje eu olho para essas pessoas, elas estão vivendo as vidas delas sem medo de serem julgadas, sem medo de não serem aceitas num grupinho. Então é muito importante que a gente selecione as pessoas que ficam ao nosso redor. Porque, como eu disse, as pessoas que ficam com você na escola não são as que vão te acompanhar pela vida. É só você. Então, faça escolhas que orgulhem a Deus. Façam escolhas que orgulhem o seu eu do futuro. E eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. Eu espero ter sido clara. Que Deus cuide de vocês e que dê ótimas amizades para vocês também. E que o Espírito Santo convença vocês do pecado. Então é isso. Tchau!